Shabbat Shalom, amados irmãos. Shabbat Shalom. Queridos, Parashá Bereshit, no princípio, retornando, mais um ciclo de estudo com a permissão do Eterno, uma bênção para nós, um privilégio, uma honra podermos estar vivos e gratos ao Eterno por Ele nos permitir estudar mais um ciclo da Santa Torá, da Santa Instrução dele. Bereshit, Gênesis, no princípio, e volto a dizer, vocês duas aí atrás, volto a dizer, o objetivo é restaurar todas as coisas desde o princípio. Assim como Yeshua nos orienta, não foi assim desde o princípio. Então, Yeshua, como aquele que veio nos apresentar ou reapresentar a vontade do Eterno, como sendo aquela antes da queda, é óbvio, isso é muito óbvio. O que o Eterno pretende e pretendeu com a morte de Yeshua é exatamente isso, promover a reconciliação conosco, de modo que nós pudéssemos ou possamos voltar à origem. É como se ele dissesse assim: olha, eu vou dar uma chance para vocês, e agora vocês têm um modelo que conseguiu fazer igual Adão antes da queda. E a palavra nos garante isso, A palavra nos garante que por um homem entrou o pecado no mundo, e por um homem o pecado é retirado do mundo. E nós sabemos, para a honra e glória do Eterno, que o pecado, o grande pecado, o maior pecado, aquele que verdadeiramente nos separa do Eterno, é o pecado da rebelião, da independência. Então é isso que precisa ser quebrado e restaurado o status quo, aquele estado anterior que tínhamos quando o Eterno coloca ali os nossos primeiros pais no jardim e lhes dá uma ordem muito clara. Então nós vamos trabalhar mais uma vez com esse viés, de modo que o Eterno possa promover em nós o melhor, que nós possamos permitir que o Eterno promova em nós as retificações necessárias para esse retorno, para essa techuvá perfeita. Então, Bereshit, Gênesis, capítulo 1, do verso 1 até o capítulo 6, verso 8. Temos Haftará em Isaías 42, 5 até o 43, 10. E, dentre tantas, da Brit Hadashah, João 1, de 1 a 17. Então, o texto base, iniciando aí em Gênesis 1, no princípio criou Elohim os céus e a terra estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Elohim, Rua Elohim, pairava por sobre as águas. E Elohim disse: haja luz, e houve luz. Elohim viu que a luz era boa, e separou Elohim a luz das trevas, e chamou Elohim a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi tarde e manhã o primeiro dia. Então esse é o dia da criação, logo no entre os versos 1 e verso 5, a criação, o dia primeiro. Gênesis 1, 26, 27, fala ali da imagem de Deus, e disse o Eterno: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E criou Adonai o homem à sua imagem, a imagem de Adonai o criou, homem e mulher os criou. Hoje foi perguntado aí, mais uma vez, isso já foi objeto de estudo várias vezes nas parashiot anteriores, tanto com essa questão do verbo façamos, quanto
apresentação do homem e mulher os criou. E aí eu estava explicando, para quem me perguntou, a figura do fractal. Fractal é a figura do todo que ela desmembrada, a menor partícula dela representa o todo. É como se fosse aquele pinheiro, né? Um pinheiro, você vê o pinheiro, uma árvore gigante, e se você pegar uma folhinha dela, ela tem o mesmo formato da árvore toda. Então isso é fractal. O Eterno chega aqui, ele nos dá um apanhado do que ele quer nos dizer, e depois ele vai detalhando. Então isso aqui é a figura do fractal. Gênesis 2, 18 até 21, 24, o Eterno aqui cria a mulher. E aí a pergunta é exatamente essa. A pessoa fala assim, mas lá em Gênesis 1, 26 e 27, fala que Deus criou o homem e a mulher. E só lá em Gênesis 2,7 é que vem a formação de Adão e depois a formação da companheira. Exatamente em razão disso aí, né, do fractal. E o façamos, nós já explicamos isso, conforme eu já falei, né, nos estudos anteriores, mas basta, gente, nós olharmos para as Escrituras com devido cuidado, zelo, atenção, né, para nós entendermos o que é esse façamos, porque no mundo ocidental ensina isso como se fosse uma pluralidade de deuses, como se Deus estivesse ali acompanhado de outros coiguais, e aí ele usa a expressão no plural, façamos. E aí, quando nós pegamos o capítulo 1, por exemplo, e olhamos no verso 20, o Eterno começa a dar ordem, a palavra, né? Tudo foi criado pela palavra, Davar, a palavra do Eterno. Por meio da palavra, ele falou e as coisas vieram a existir. Ele falou, e do nada surge o tudo que ele quer, ou tudo que ele quis. Então, a palavra. E como nós fomos feitos à semelhança dele, e aí nós temos inúmeros versos da Torá e demais escrituras acerca do cuidado que nós devemos ter com relação a Davar, palavra. Por quê? Porque a palavra, literalmente, gente, ela tem poder. Aquilo que falamos, uma vez falado, uma vez exteriorizado, isso vai produzir um resultado. E nós testemunhamos isso no nosso dia a dia. Uma palavra de bênção que nós proferimos, nós percebemos o resultado dessa palavra. E uma palavra de maldição também, um xingamento, por exemplo, como que a energia muda toda, como que aquilo abala e produz uma cratera em quem está à volta, ouvindo a expressão que é proferida. Então, o cuidado que nós devemos ter, com aquilo que falamos, da forma que falamos, principalmente o conteúdo que falamos. Existe um conteúdo certo, e esse conteúdo, as Escrituras nos admoestam o tempo todo, para tudo que for bom, respeitável, puro, amável, justo, é disso que nós temos que falar, é isso que tem que ocupar a nossa mente. Então, tudo isso, obviamente, está em plena harmonia com a Torá. E é agindo exatamente dessa forma, preenchendo o nosso pensamento, diga-se a nossa mente, diga-se o nosso coração. E a palavra também nos assegura que a boca fala do que o coração está cheio. E aí, eu e a minha amada esposa ali, nós estamos falando muito sobre isso, no decorrer da semana,
aquilo que falamos, aquilo que expressamos, aquilo que ouvimos alguém expressar, efetivamente mostra muito da pessoa. Quando a pessoa se expressa, e nós fizemos um exercício interessante aqui na quarta-feira, foi muito bom, foi uma pena, obviamente, para quem não veio, mas fizemos um exercício que eu reputei da máxima importância, no sentido de ouvir as manifestações de cada um com relação ao tema discutido, de modo que, exatamente quando nós ouvimos, nós temos a percepção daquela pessoa, do que ela pensa, do que ela sente, e ao mesmo tempo nos dá a oportunidade de fazer os necessários ajustes, as necessárias adequações. Então, palavra, davar, do jeito que cria, destrói. Lá em Tiago fala sobre isso. A mesma língua que abençoa é a mesma língua que mata. Amaldiçoa, pode matar. E nós sabemos aí, na sociedade que vivemos, uma fofoca, algo mal dito, produz mortes. Produz mortes. Então, quando nós voltamos para o princípio, e percebemos a origem, como Deus nos criou, e aí deixa eu ler o verso 20 do capítulo 1, disse também Adonai, povoem-se as águas de enxames de seres viventes, e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. Criou, pois, Adonai os grandes animais marinhos e todos os seres viventes. E aí fala que ele os abençoou, e disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei as águas dos mares e na terra, multipliquem-se as aves, houve tarde de manhã, o quinto dia. E aí no verso 24, disse também Adonai, produz a terra. O Eterno está dando uma ordem, gente, presta atenção nisso aqui. Ô terra, produza o que? Seres viventes, conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis, animais selváticos, segundo a sua espécie. E assim se fez. E fez Adonai os animais selváticos, segundo a sua espécie, os animais domésticos, conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra, conforme a sua espécie. E viu Adonai que isso era muito bom. Era bom. Então, o Eterno deu da ordem para o ar, da ordem para o mar, da ordem para a terra. E aqui nós já estamos no sexto dia, passou o quinto dia, e o Eterno proferindo palavras, criando as coisas por meio da sua davá, por meio da sua palavra. E aí, uma vez que todos esses seres já estavam, a terra obedecendo, o ar obedecendo, o mar obedecendo, as águas, o Eterno diz: façamos, verso 26, o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E aí ele fala que ele domine sobre os peixes, aquilo que foi criado, as aves, os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Isso aqui, gente, todos os elementos. Façamos porque nós somos feitos de quê? Pó, Pó, terra e a maioria água. Então, água, e aí nós temos ainda o fôlego de vida em nós. Então, o Eterno se vale dos elementos criados para a formação do homem. Façamos. Um pouco de terra, um pouco de água, muita água, aliás. Um pouco de terra, muita água. E aí ele sopra o ar, o espírito, o rua, e o homem se torna um ser vivente, uma alma vivente. E a alma vivente, gente, é um ser vivo. Não tem nenhuma mística acerca de alma. É uma alma penada. Isso não existe. Aqui somos todos almas.
Óbvio, a alma vivente. Sempre tomamos o exemplo, né, da descrição do povo de Jacó, quando vai para o Egito. Lá fala, e foram 70 almas, pessoas. A alma é sinônimo de pessoa, não é sinônimo de algo desvinculado da pessoa. A alma é igual à pessoa. Então esse façamos não tem nada a ver com pluralidade de Deus, mesmo porque, gente, nós somos seres pensantes, inteligentes, dotados do saber que o Eterno nos dá, e há textos na palavra taxativos que diz o quê? Eu sozinho criei todas as coisas. Eu sozinho. Mas espera aí, façamos eu sozinho. E o Eterno diz mais, ele fala assim, que ele é o único Deus e que não há outros Deus, nem antes nem depois, e nunca haverá. Pois não. Dois pontos, o raciocínio está adequado. Essa questão de façamos, tudo que o Senhor faz está sujeito à vontade dele. E a ciência hoje já comprova que todos os elementos que compõem o corpo humano, eles estão encontrados na composição da terra. Exatamente. Mas se façamos, poderia ser até isso mesmo. Porque tudo está sujeito à ordem do Senhor. Então, o homem foi feito de tudo aquilo que já existia. Exatamente isso. Antes dele. E outro ponto que eu vejo muito, chegando aqui no conhecimento do judaísmo messiânico, é quando Yeshua fala assim, aquele que crê em mim, obras ainda maiores fará. Então, como Yeshua poderia ser Deus, divindade, prontamente, e eu fazer algo além do que ele fez? Porque eu jamais poderia dar a vida a alguém. Eu estou gerando, mas eu não tenho condição nenhuma de dar a vida à minha filha. Então, assim, foi um ponto que pegou muito no meu pensamento, no meu questionamento. Um dos, com relação à divindade de Yeshua, foi essa. É impossível você fazer algo maior do que Deus faz. Mas, exatamente isso. E o ponto importante, é que não há nenhum demérito em relação à nossa crença, quando comparada com o cristianismo, que foi onde a grande maioria recebeu os primeiros conhecimentos. Não há nenhum demérito para Yeshua, porque em todas as escrituras nós não nos deparamos com nenhum texto de Yeshua avocando para si um título de Deus. Não é isso. O tempo todo ele se porta como o Filho do homem, como o Filho de Deus, como nós hoje, Yeshua sendo o primogênito da nova criação, nós hoje, à medida que nós nos permitimos enxertar em Israel e passamos pelo processo de Teshuvá, qual seja da reconciliação com o Eterno, nós agora fazemos parte da mesma família, e aí nós podemos também invocar o título de filho. Eu sou um filho de Deus. Hoje eu posso dizer que eu sou um filho de Deus. Yeshua assim o fez, obviamente porque, conforme eu falei no princípio, ele nos prova que é possível depender de Deus para todas as coisas. E ele deixa claro isso mais uma vez. Yeshua declara a não mais poder, de que ele não veio para fazer a sua vontade, e sim a vontade daquele que o enviou. Enviou de onde? E aí, lógico, a nossa mente romana, ela nos falseia o conceito desse enviado. Assim como todos os profetas foram enviados. Eles foram enviados de onde? Pois é, mas o que se coloca é que são seres extraterrestres. São super seres.
São seres transcendentes. E aí, mais uma vez, gente, quando nós olhamos para as Escrituras, nós não podemos nos esquecer dos princípios basilares, sob pena de ruirmos com todo o arcabouço da Santa Torá do Eterno. Porque, estabelecidos os princípios, todos esses princípios, eu falava à mesa hoje, eles não se contradizem, eles não se colidem entre eles. Então, se Yeshua fosse um super-homem, ele não poderia ser o Messias. Se Yeshua detém poderes extra carne, o sacrifício dele não valeu. E desmentiria o próprio verso que diz que por um homem entrou o pecado no mundo. Adão era o quê? Homem. Ele tinha superpoderes? Não. Então, é o princípio da equidade, da igualdade. Se por um homem entrou, por um homem saiu, ou sai. Então, esse é o princípio da equidade. E nós sabemos que não há ninguém mais justo do que o nosso Deus. Deus é justo. Esse é o princípio da paridade, da igualdade, da equidade. Então, homem, homem. E outra, é para nos provar que na condição de homem é possível sim obedecer plenamente. Não estou dizendo que é fácil, porque não é. A nossa inclinação é muito forte, a inclinação para o mal é muito forte. E isso já nos coloca em desvantagem. Só que aí, quando nós temos essa percepção, fica mais fácil para trabalharmos a nossa dependência para com o Eterno. Fica mais fácil, porque a tendência é fazer segundo a nossa vontade. Então, se já existe essa tendência, obviamente vai requerer de nós um esforço maior para que nós possamos fazer aquilo que é certo aos olhos de Deus. E aí, isso está de acordo com o que Yeshua diz. O reino de Deus é tomado por esforço, e só os que se esforçam se apoderam dele. Isso, gente, tem a ver com a nossa luta interna, não tem nada a ver com um esforço hercúleo extra corpo. Essa é a batalha que Shaul fala lá em Romanos 7. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Então, é o reconhecimento da Yetzer Hará em nós, dessa inclinação para o mal em nós, que nos puxa para nós mesmos, para a nossa vontade. Foi o que aconteceu e onde eu vou entrar agora no texto. O que aconteceu lá no Éden foi isso. Porque são muitos detalhes, obviamente, é uma paraxá extensa, e muitos detalhes até chegar no final do capítulo 6. Realmente não dá para nós ficarmos detalhando tudo, exatamente por causa da exiguidade do tempo. Mas há outros vídeos anteriores na nossa playlist, onde nós já visitamos vários temas dentre os 6 capítulos. E o que eu vou falar hoje, não que eu já não tenha falado, mas vamos aprofundar um pouco mais, exatamente para que nós possamos nos conhecer. Porque se nós não nos conhecemos, nós não vamos conhecer a Deus da forma como precisamos conhecê-lo. Então vamos lá para o capítulo 3, Gênesis 3, versos 1 a 7.
Ora, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo que Adonai havia feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Adonai: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: o que ela disse? Certamente não morrereis. Ou seja, Deus falou que vocês vão morrer? Claro que vocês não vão morrer. Deus falou que vocês têm que obedecer isso aqui? Claro que vocês não precisam obedecer isso aqui. Certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Olha para você ver o que um argumento é capaz de produzir na pessoa. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, dois requisitos bons, né? Era boa, era uma árvore boa para se comer, era agradável aos olhos e desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e também deu a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus. A gente sabe qual que é esse momento aqui? Esse é aquele momento que o Ruach fala na nossa mente: isso que você está fazendo está errado. Mas nós prosseguimos e fazemos errado. E depois que concluímos o erro, nós caímos nessa vergonha aqui. Os nossos olhos são abertos, né? E aí nós descobrimos a nossa miséria. Mais uma vez, eu fui vencido. Eu poderia vencer e eu abri mão de vencer. Eu deveria fazer a vontade de Deus, mas eu mais uma vez fiz a minha vontade. Isso, gente, é a Kavaná. Tem a ver com a nossa intenção. Por isso que eu falei mais cedo, né? Do nosso propósito. O nosso propósito enquanto sinagoga, congregação do Eterno, não é outro senão o que está contido em Romanos 8, 28 a 30. O nosso propósito não é outro que não seja o de reconciliarmos com o Eterno por meio do instrumento que Ele próprio designou. Ou seja, Yeshua. E o Eterno estava em Yeshua reconciliando consigo o mundo e nos deu o ministério da reconciliação. Então esse é o nosso ministério, o ministério da reconciliação. Nós promovemos uma reconciliação com o Eterno, por meio, obviamente, de Yeshua. Não há como nos reconciliarmos com o Eterno sem Yeshua, porque Ele é essa ponte de conexão ou de reconexão. É por isso que Yeshua diz que sem mim nada podeis fazer. Imagine, nós precisamos de ir para Coronel Fabriciano. Temos que atravessar, em qualquer lugar que nós formos aqui, nós temos que atravessar uma das pontes, não é assim? Então Yeshua é aquela ponte. Como que nós vamos para o Fabriciano se nós não passarmos por aquela ponte? É impossível. É impossível. Então é por isso que ele diz: sem mim nada podeis fazer. Nós queremos o Eterno, Coronel Fabriciano. Para irmos para lá, nós vamos ter que passar por Yeshua, porque é Ele que está promovendo essa reconciliação. Tem que passar pelo sacrifício dele. E aí
Ao contrário, né, do que muitos dizem, inclusive os nossos irmãos da linha mais ortodoxa, que refuta alguém morrer por outra pessoa. Eu citei também mais cedo, né, a figura de Caifás, que era o sumo sacerdote de então, na ocasião da crucifixão de Yeshua. Caifás, foi dada a ele uma profecia no sentido de que um homem deveria morrer pela nação de Israel. E o sumo sacerdote era quem? Era quem, assim, o que ele representava? Ele era o chefe do Sinédrio. Era a maior autoridade dos doutores da lei. Então, ele disse isso para todos, que um homem deveria morrer, porque senão todo Israel pagaria por isso. Então esse argumento ele cai por terra. Não, mas isso é Brit Hadashah. Eles não creem na Brit Hadashah. Ora, eles não criam ou não creem na remissão de pecados por meio de sacrifício de animais. O que são os sacrifícios de animais, se não uma substituição humana? Por que o animal morre? Ele morre exatamente para expiar os pecados dele? Não, os nossos pecados. Pois não, Rafael? O que também não faz sentido na língua ortodoxa é que eles creem que é possível que a partir de um justo você obtenha méritos na morte dele. No caso, por exemplo, de Miriam, que a Bíblia de Miriam dá a palavra quando Miriam morreu dos pecados da casa. Exatamente. Então, quando é conveniente citar alguém e reputar ou imputar méritos àquela pessoa, isso é feito com a maior naturalidade. Agora, por que não imputar a Yeshua os méritos dele? E nós sabemos, bíblica e historicamente, que o julgamento de Yeshua foi feito ao arrepio de toda a legislação, tanto humana quanto divina. Contrariou a própria Torá no aspecto procedimental. Tudo foi feito contra a Torá. Mas a profecia, sim, isso iria acontecer, de qualquer modo. Era necessário que acontecesse. A questão é, poderia ter sido feito da forma correta. Então, eu falava sobre isso também, né? O caso de Judas e Yehudá, ele foi um instrumento de traição, por meio do qual Yeshua foi identificado para ser preso, entregue aos gentios, aos romanos, a pedido, obviamente, do Sinédrio. Ele foi um instrumento. E aí nós sabemos, né? E a palavra fala assim: o Filho do Homem será entregue, mas ai daquele por meio de quem o Filho do Homem será entregue. Ele poderia ter sido identificado por outro meio. Agora, Yehudá, Judas, ele foi compelido, ele foi obrigado a fazer aquilo? Não. Ele fez porque ele quis. Foi uma questão de escolha. Foi dada a ele a escolha, tanto é que ele era um dos discípulos. Ele estava pronto para ser denominado apóstolo, enviado, chancelado por Yeshua. Mas ele optou em não fazer a vontade de Deus, em não seguir o mestre que ele declarava estar seguindo. E aí, lógico, nós já conhecemos a história. Veio depois um profundo remorso, não é arrependimento, um remorso tal que o consumiu, obrigando-o a suicidar-se. Por que remorso e não arrependimento? Qual é a diferença, gente, entre remorso e arrependimento? Porque muitos falam assim: Judas se arrependeu e foi e enforcou-se.
Ora, não foi arrependimento, foi remorso. Então, qual é a diferença entre remorso e arrependimento? No arrependimento a pessoa volta atrás e não faz de novo. Tentar se desfazer aquele erro. Exatamente. No arrependimento há um ciclo que tem que ser cumprido. A pessoa tem que retornar e retificar o erro. Se ele tivesse ido até Yeshua, voltado, né? Até Yeshua, arrependido, pedindo perdão, alguma dúvida de que teria sido perdoado? Zero de dúvida, zero. Yeshua sabia que aquilo ia acontecer com ele. Shaul, mas e aquele episódio ele volta para o templo e tenta renegociar a pena de Yeshua? Não, ele não tenta reconciliar, ele devolve, né? Ele reconhece que ele errou, né? Ali é o reconhecimento, isso é remorso. Exatamente, a diferença é essa, que a pessoa tem um sentimento de menos-valia, um sentimento que ele fez algo errado, mas ele não está disposto a cumprir o ciclo da techuvá, do arrependimento sincero, que seria voltar naquele a quem ele prejudicou. Se ele volta em Yeshua, se ele volta aos demais discípulos e reconhece o erro dele, certamente ele teria sido perdoado. Zero de dúvida nisso aí. Zero de dúvida. Mas ele não obtém, ele por escolha também, ele não quis fazer isso. E aí, obviamente, isso o levou literalmente para o abismo. Você perguntar? Então, queridos, nós precisamos reconhecer o padrão da serpente, o modus operandi, a forma de agir. A serpente, diga-se, o adversário, diga-se, a Yetzirah, que está em nós, não está fora de nós, está em nós. Tem um padrão. E a única forma que nós temos de refutar, de afastar esse padrão, é conhecendo esse padrão. Olha o padrão. Distorção da palavra. É assim que Deus diz? Será que é isso mesmo que está escrito? Quantas vezes, gente, nós fazemos isso? Será que é isso mesmo? Deixa eu investigar um pouquinho mais. Será que não tem uma saída para mim? Não é bem assim. Não é bem assim? Ah, não, isso não é o que eu gostaria de ouvir. Eu quero buscar outras opiniões, não é? Então, gente, distorção da palavra. Distorcer a palavra é questionar a autoridade da Torá. E alguns falam assim, é um argumento defensivo. Não, eu não estou questionando a autoridade da Torá, eu estou questionando o seu entendimento. Que meu entendimento? Eu não tenho entendimento, não. O entendimento é aquele que está na Torá. Eu não tenho um entendimento próprio. E aí alguns dizem assim, não, mas tem aquela passagem lá, como eu vou entender se não tem quem me explique? Ok. A explicação, ela segue também um padrão de hermenêutica e de exegese, ou seja, de alinhamento de princípios e aplicação prática. E somente assim é que nós detectamos se aquilo que está sendo ensinado está ou não de acordo com a santa instrução da terra. Então, a função de um líder, seja ele em qual nível for, a função do líder é clarear isso. À luz do seu entendimento? Não, à luz do entendimento dos próprios princípios da palavra. A palavra do Eterno, as Escrituras, conforme Shaul fala,
todas as escrituras são aptas para educar, para corrigir, para redarguir, para conduzir alguém no caminho da justiça. O caminho da justiça é um caminho adequado aos padrões do Eterno. Então não existe e nem pode existir uma interpretação colidente com os próprios princípios. E aí a função do líder, volta a dizer, é exatamente amoldar, facilitar a compreensão para o ouvinte, para aquele que ainda não teve o mesmo discernimento. Porque é óbvio que à medida que buscamos, e a palavra fala isso, né? Buscai e achareis. À medida que nós mesmos formos buscando, o Eterno nos permitirá encontrar aquilo que estamos buscando. Óbvio, eu não precisaria ficar falando isso, né? Dentro da vontade dele. Então tudo que eu falo tem que estar alinhado com a vontade do Eterno. Então, queridos, atentem para o convite, para aquilo que nos chegam aos ouvidos, distorção da palavra. Alguém distorce o sentido e questiona a autoridade da Torá. Será que é assim mesmo? E aí fala assim, olha, mas hoje em dia, eu falei, como assim hoje em dia? Deus mudou? Se alguém disser que Deus mudou, como é que nós vamos lidar com o verso que fala que Deus não muda? Que fala que seca-se a erva e murcha-se a sua flor, mas a palavra do Eterno permanece para sempre. E eu já falei isso aqui, tudo que Deus faz, Eclesiastes 3,14, durará eternamente, nada se lhe pode acrescentar e nada tirar. E isso o Eterno faz para que os homens temam, tenham temor, tenham reverência diante dele. E mais uma vez, queridos, isso é maravilhoso. Como eu louvo ao Eterno por eu saber que a legislação dele, eu não preciso me preocupar com emendas, alterações legislativas em relação ao reino. Eu faço isso todos os dias em relação ao direito. Centenas, às vezes milhares de modificações legislativas ao longo de um mês. Eu não preciso me preocupar em relação à lei do Eterno. Por quê? Porque ela é única, indivisível, absoluta, imutável. Ou seja, é o curso de direito mais bem feito que nós podemos fazer na Terra, né? Sabedores de que nunca será alterado, nunca. Não são as circunstâncias que alterarão a Torá, e nem o próprio legislador, porque ele já falou que é isso aí até o fim. Olha que segurança jurídica para nós. Isso é uma segurança, é exatamente o inverso do que acontece no mundo secular. Entendimentos e aplicações do ordenamento jurídico que eu tinha há 10 anos, 5 anos atrás, não segue mais o mesmo padrão. Principalmente dos 2 anos para cá. Mudou tudo. Então aquilo que eu tinha como absoluto lá atrás, eu já não tenho mais coragem. Eu me lembro uma vez que alguém falou comigo de uma determinada situação, e eu falei assim, se isso acontecer, eu paro de advogar. E isso aconteceu. Não naquele momento, mas aconteceu posteriormente. E hoje eu não seria louco de falar isso mais. Porque mudaram-se os padrões. Inverteram-se os padrões de justiça. A legislação civil, diga-se como um todo, lato sensu, de forma ampla, ela segue a sociedade muda, a legislação muda. Agora nós seguimos quem? O Eterno. E a palavra garante o quê? Que o Eterno não muda, não muda.
vejam a segurança que nós temos. Pois não? Os meus 6 períodos de direito me ajudaram muito na compreensão de uma situação que nós achamos que a sociedade está evoluindo, que as leis estão mudando, que está evoluindo, mas no fundo somos apenas marionetes dos governantes desse mundo. Eu fui estudando o processo de formação de uma lei que eles usam a janela de Overton para ir mudando a opinião das pessoas, né? Com relação à pedofilia, com relação ao homossexualismo, com relação ao divórcio e casamento. Eles vão mudando, falam de dados de pesquisa, tudo falso, tudo manipulando as mentes, para então induzir a própria comunidade, a própria população a pedir uma mudança de lei. E aí entra também a dialética de Hegel, que fala assim, você apresenta um problema, aquilo dá um conflito, tem um antídoto, a antítese e depois a síntese, aí você apresenta a solução. Então antes a gente pensava assim, é moderno, é chique, né? Acompanhar a modernidade. Filosófico. Aí quando o salmista fala assim, sou mais sábio do que os meus mestres, porque medito na tua lei. Eu entendi que sábios verdadeiramente são somente aqueles que obedecem a Deus, porque eles não são marionetes, eles não são manipulados por esse sistema pervertido, corrupto, né? Dos poderosos desse mundo, dos que ficam mandando no mundo. Agora nós queremos isso, vamos fazer. A gente está livre, por isso que a gente é tão odiado, o povo de Deus é tão odiado. Porque eles são livres, eles não vão mudar seu modo de viver, eles não conseguem manipular nossa mente. Então eu achei. Ô, gente, eis o convite da serpente, da nossa Yetzirah. Foi assim que Deus disse? Será que é isso mesmo? Será que eu posso usar a Torá ainda hoje, em pleno ano 5.786 ou 2025, 2026? Será que eu posso? A segunda, pois não. Estou observando aqui em Gênesis 2, onde o Adonai fala que dá uma ordenança, né, para todos, para o casal, que todos os frutos das árvores você pode comer, menos a do conhecimento do bem e do mal, porque delas vocês morrerão. E no capítulo 3, a serpente fala que não é verdade, se comer eles não vão morrer. Então a serpente já colocou de cara que nosso Deus é mentiroso. E jogando para os 10 mandamentos, não foi Deus que deixou os 10 mandamentos para a gente estar entendido. Qual a serpente nós estamos ouvindo hoje, né? Quantos não que Deus está falando para nós, nós temos que estar atentos a isso, para cumprir o que está escrito. Pois é. Aproveitando, no capítulo 2, número 1, do solo, Adonai, Deus, fez crescer toda árvore de aparência agradável, de boa para mim e boa para mim, incluindo a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Aqui eu não vejo que está especificando que a árvore do conhecimento do bem e do mal estaria no meio do jardim, mas sim a árvore da vida. Já lá no 3, ela vai falar, a serpente, não é verdade que vocês não verão, que a mulher fala que da árvore do meio do jardim ela não vai poder comer. Mas assim, parece que quando a serpente conversou com ela, o olhar já mudou, porque do meio do jardim não era a árvore da vida, não do conhecimento do bem e do mal. Deus é bem específico, né? Não é isso. Mas parece assim, a serpente vem falar com a gente, a nossa visão já muda. É o que eu estou dizendo, nós temos que reconhecer o padrão desse convite e estabelecermos, né, em quais princípios nós nos manteremos firmes, fincados. A gente vê quando que o Eterno Exatamente. quando que a Eva viu aquilo. Então são 3 padrões, gente. Ó, primeiro é a distorção da palavra, foi o que eu falei. É assim que Deus diz? Será que é isso mesmo? Né? Questionar a autoridade de Deus, questionar a autoridade da Torá. O segundo é o que a Adriana acabou de falar aí, a desconfiança de Deus. É claro que vocês não vão morrer, certamente não morrereis. Mas peraí, Deus disse que nós morreremos. Que isso? Né?
Claro que vocês não vão morrer. Então, uma desconfiança. É uma sugestão da serpente falando que Deus é restritivo. E aí entram os adendos. Quais são os adendos? Deus é amor. Deus é longânimo. Deus é misericordioso. Deus é benigno. Eu sou pecador, Entendeu? É claro que vocês não vão morrer, gente. Que isso? Pode dar uma pecadinha aí, não tem problema não. Entendeu? Não, afinal de contas, você quer testar o negócio? Testa aí, ué. Que é isso? Mas tem que ver também o conceito de morte para a pessoa, né? Se é uma morte física, se é uma morte emocional, espiritual. Você ia morrer naquela hora, você ia morrer naquela hora. Pois é, a questão toda, gente, é que tem reflexo dos dois lados. Primeiro espiritual aí, é o que eu falei, do espiritual para o físico. Quando começa aqui, ó, Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz, né? No princípio criou Adonai os céus e a terra. O Eterno está associando os céus aqui com o espiritual e a terra com o material. É uma junção dos dois. Ele criou as duas coisas. Criou primeiro os céus e a terra. E aí tudo está em sintonia. E olha a oração, gente. Olha a riqueza desse negócio. A oração que Yeshua nos apresenta como modelo. Como no céu, assim na terra. Ou seja, a ordem estabelecida lá, que seja essa mesma ordem aqui. Isso é maravilhoso. Pois não, querido? que a gente falou sobre gerar uma confusão. Nós tivemos recentemente aí esses debates exaustivos acerca de divórcio e casamento, que foram cansativos, desgastantes para todos nós, né? E eu fui uma pessoa que às vezes eu achava que eu ia sucumbir de tanto bombardeio, de tanta coisa na cabeça. Assim, não, mas será que é isso? Será que não é? E toda hora parecia que tinha aquela luta espiritual, o inimigo sugerindo, sabe? Não, vocês têm que ceder, não pode ser assim não. Tem que ceder, tem que partir para frente, tem que evoluir. Eu falei, meu Deus, a evolução vai ser retrocesso, destruição e morte no final. Porque se retrocede, ele faz uma adaptação aí. Acabou. Vamos flexibilizar essa questão aqui. Aí você começa a flexibilizar outra, pronto. Aí corrompeu, acabou a autoridade espiritual do lugar, né? O corpo do Mashiach. Então realmente é um negócio que faz mal. Acho que essa chave veio para nos abençoar, para sedimentar no nosso coração a convicção de sermos radicais mesmo, cada um de nós, naquilo que nós já vimos da palavra. Como a Adriana falou, tem 10 mandamentos aí, tudo claro, né? Aquilo já está muito claro, né? E não pegar o chifre na cabeça do cavalo lá para tentar achar uma pontinha ali de alguma coisa, mas avançar e ficar muito atento à sugestão da serpente aí para repreender em nome de Yeshua. Ô, gente, eu falava aí na nossa reunião de quarta-feira que até hoje, os líderes religiosos, eles estabelecem novos padrões da Torá. Até hoje. Hoje que eu estou dizendo, hoje, 18 de outubro de 2025, secularmente falando. Os que não aceitam Yeshua, né? Eles prestem atenção no termo. Olha que termo sofisticado e maligno ao mesmo tempo. Eles revisitam conceitos da Torá. O que é isso? Vamos revisitar esse tema. Esse tema não pode ser nessa radicalidade toda, né? Porque afinal de contas, né, os tempos são outros. Quando o Eterno deu a Torá ao nosso povo, as circunstâncias eram essas e aquelas. Hoje são outras circunstâncias. Por isso que Yeshua diz cegos guiando cegos, porque até poligamia tem rabino que defende até hoje. A gente tem que entrar igual Yeshua. Gente, exatamente isso aí. Se nós abrirmos qualquer exceção daquilo que o Eterno já estabeleceu, né, a ordem de não comer do fruto, ela permanece até hoje. Se nós abrirmos, nós escancaramos as portas para as mais aberrantes situações. Eu conversava com o irmão aqui e falei com ele, olha,
Se nós admitirmos isso, nós vamos admitir o quê? E aí, às vezes choca, mas o princípio é o mesmo. Por exemplo, aí eu citei um costume do norte do país em relação à pedofilia. E aí uma pessoa dessa chega aqui hoje, por exemplo, e aí não, mas agora é graça, agora ela se arrependeu, e nós vamos admitir a continuidade de uma pedofilia? E muitas vezes, gente, entre pais e filhos. Entendeu? Então esse é o perigo da relativização, que eu vou chegar nele aqui ainda. Então nós acatamos uma distorção da palavra, é assim que Deus diz, e aí depois uma desconfiança de Deus, claro que não vai morrer, né? A palavra, o Eterno fala aí, não, está escrito na palavra aí que aquele que pecar morre. Todo mundo pecando, você está vendo alguém morrendo? Não é assim? E a aparente não punição imediata faz com que a pessoa se arvore de poder fazer o que ela quer, porque na verdade o Eterno não vai cumprir aquilo que ele está dizendo que vai acontecer. Pois não? Essa questão me faz atentar muito para os dias de hoje, que a gente entra no judaísmo muito emocionado, muito envolvido, muito admirado, e muitos caem na lábia dos rabinos, lembrando, queridos, que esses rabinos ortodoxos, eles rejeitam a Mashiach. Eles xingam os nomes piores que vocês podem imaginar a gente lá em Israel, se souber que a gente crê no Mashiach. Yeshua. Yeshua. Esses rabinos são os cegos que estão guiando outros cegos, que Yeshua fala em Mateus 23, capítulo todo. Então, para quem está no judaísmo, uma pessoa que ama o judaísmo aqui, todos nós amamos, né? Mas ficar muito atento como Yeshua tratou esses ortodoxos, esses que o rejeitavam. Yeshua nos mostra exatamente o perigo, a gente não cair nessas ciladas, né? Não caímos nessa cilada. Nós temos o nosso rabino bom, né? O rabino dos rabinos, Yeshua. Temos que estudar a Torá com ele. Ele disse: eu sou a luz do mundo, quem me segue não anda em trevas. Gente, Yeshua, a despeito aí, né, da mansidão, não é? E do amor, da graça e tudo mais que se atribui a ele enfrentou esses líderes cara a cara, chamando-os de hipócritas, raça de víboras, sepulcros caiados. Mas o que? Vários adjetivos, gente, de confronto, e foi exatamente por isso que chegou no rumo que chegou. Mas ele teve coragem de falar isso. Pois não? Quando a gente, eu particularmente, mas eu creio que a grande maioria aqui também pode ter visto assim, a gente começa a conhecer um pouco da palavra, ainda lá no princípio, né? A gente imagina, é apresentado pra gente um Yeshua assim, manso, Permissivo. Cordeirinho mesmo, manso, inofensivo, tipo, de tudo, até para falar com aquela humildade. Não, tem que ser igual Yeshua mesmo, manso para falar. Mas quando a gente vai aprofundando, assim, ligando a Torá com os ensinamentos de Yeshua, assim, tá tendo um combate na minha mente, assim, Yeshua, ele exalava testosterona, era... É lógico. Totalmente contrário ao que é apresentado pra gente. Porque para debater com aquele povo tinha que ser firme. Não poderia assim apresentar assim, não, meu irmão, não é assim. Não, aí a gente começa a imaginar, você é um hipócrita, não é assim que Deus falou que era para fazer. Então, tipo, era firme, era. E outra coisa, visualizem a cena de Yeshua tombando as mesas, chicoteando pessoas. Imagine essa cena, gente. Yeshua fez isso? Alguém já viu aqui alguma pregação sobre isso? Não, Yeshua? Não, o Yeshua romano que eu conheço nunca ia fazer um negócio desse, não. Ele chamava os escribas e fariseus também, ele chamou de serpentes. Serpentes, raça de víboras. Esse
Pois é, essa é a questão. E aí, gente, ele zelosamente se indigna do comportamento do seu povo, não é de outro povo, era do seu povo, do nosso povo, que dizia estar seguindo ao Eterno, fazendo a vontade do Eterno, fazendo dentro do templo, do pátio do templo, comércio. Eu falei assim, mas peraí, isso aqui virou um pátio de comércio. Isso aqui é uma casa de oração para todos os povos. E ali, quem permitia o comércio ali dentro? Os mestres da lei, que ganhavam comissão das negociatas que eram feitas ali. E eram milhares e milhares, gente, por dia. Os animais sendo vendidos ali para sacrifício. Isso era diuturnamente, isso acontecia quase que sem parar. Imagine ali o vulto financeiro, econômico, daquele lugar. Yeshua, indignado ali, pegou um chicote e começou a virar a mesa e bater nas pessoas e tal, para não fazer aquilo mais. E isso, obviamente, também indignou muito os mestres da lei, porque eles recebiam o templo ali, a administração do templo, uma comissão ali, que foi estabelecida para gerir os recursos do templo, se sentiu altamente ofendida por conta disso, porque eles estavam ingerindo numa questão que era deliberação deles, autorizado por eles. Quer falar, Rafael? Outra coisa também é que quando a gente está no meio romano, a gente ouve muito falar disso, pode porque graça, que Yeshua tinha nos revelado a graça. A graça sempre existiu lá na natureza. Óbvio. E quando a gente fala de morte, eu sempre ouvia na igreja, mas não era morte física, era morte espiritual. Também. Mas ali também é morte física. Mas a gente não entende que o Eterno foi longânimo a ponto de esticar ali a corda de Adão para ver até onde dava, e ele cortou do lado. Chega um momento que não tem mais como esticar. Essa que é a questão. Ou seja, o Eterno pode até ter perdoado o pecado de Adão, mas ele deixou Adão com a punição do pecado dele. Claro, e ele voltou ao pó como ele disse que ele voltaria. Perdoou, mas ele acabou. E Yeshua, gente, ele deixa claro para os seus discípulos, no sentido de não temer aqueles que podem fazer mal para o corpo, mas temer a Deus, ao Eterno, que pode fazer mal tanto para o nosso corpo quanto para a nossa alma, para o nosso espírito, Ali, obviamente, falando da vida eterna, porque o pecado, conforme Isaías 59, 2, nos separa, rompe, cria um abismo entre nós e Deus. Então, quando ou permanecendo no pecado, a pessoa não vai conseguir se reconciliar. E aí, nesse caso, haverá morte tanto física quanto espiritual. Pegando não está na Haftará, mas no caso lá de Ananias e Safira, que eles pecaram e tentaram esconder ali, levaram aquela oferta lá. No caso, é claro que agora não tem como a gente afirmar, mas quando Pedro pergunta para eles ali, você vendeu o campo por esse valor? Você fala assim, não, eu pequei, não é esse valor, Ali foi o momento ali que ele teve de techuvá, isso. Fazer techuvá, corrigir. Ele não morreria ali fisicamente naquele momento. Sim. Mas na hora que ele continua mentindo. Sustentou a mentira, Isso, né? isso. Ali foi a... Exatamente, uma sentença de morte imediata. Agora, era o poder de Deus manifestado ali. Pedro, quando fala assim, vocês não mentiram para homens, estão mentindo para Deus. Por quê? O que a Torá diz com relação ao voto? Fala que não precisa de votar. Agora, se você faz um voto, você tem que cumprir. O caso deles, específico agora, o que aconteceu efetivamente? Eles viram, foi Barnabé, né? Eles viram Barnabé vendendo as suas herdades, as suas propriedades e doando todo o dinheiro.
E aí eles falaram assim, o cara foi... Vamos fazer a mesma coisa? Vamos. Até aí está tudo certo. Né? Vamos vender as nossas propriedades, vamos doar? Vamos. Então eles fizeram um voto ali que eles fariam aquilo. Só que depois, a ganância tomou conta deles, e aí eles fizeram um trato entre eles. Nós vendemos por 1 milhão. Nós vamos falar que nós vendemos por 600 mil. Que aí a gente fica com a parte dos 600 mil. Quem tinha pedido 600 mil para eles? Ninguém. Eles não precisavam doar nada. Não era necessário fazer aquilo. Agora, ao passo que eles tentam enganar, e aí Pedro, quando fala, vocês não enganaram homens, mas a Deus, exatamente porque o voto que eles fizeram foi com Deus. É o que eu falo aqui direto aqui. Relações financeiras, gente, cumprimento de Torá é uma experiência pessoal. Quem pratica isso é beneficiado diretamente com o Eterno, independentemente de qualquer circunstância. Então eles não precisavam de fazer aquilo, mas fizeram. Votaram, fizeram um voto, não, nós vamos fazer isso. E aí, ao mesmo tempo, usaram de fraude, de bula, para enganar. E aí, o que você falou, naquele momento, quando Pedro pergunta, Pedro estava dando a última oportunidade de retificação. Você pode retificar agora. Se ele falasse assim, perdoe-nos, nós mentimos, na verdade nós vendemos por 1 milhão. Entendeu? Pedro falou assim, aqui, fica com seu dinheiro, pode ficar tranquilo, não precisa trazer isso aqui, está tudo certo. Entendeu? Não teria acontecido nada, mas eles insistiram em manter o erro. Então esse é que é o perigo. E ali, como obviamente eles estavam estabelecendo as bases do reino, porque Yeshua vem para fazer isso, para fazer a obra de Deus, trazer o reino de Deus para a terra. E aqueles eram os primeiros, então de fato não poderia passar despercebido. E aí houve uma punição imediata. Então, queridos, reconhecer o padrão do convite da serpente, distorção da palavra, desconfiança de Deus. Claro que vocês não vão morrer, né? Claro que não foi assim que Deus disse. E aí o terceiro e o mais grave, o desejo de autonomia. Desejo de autonomia. Qual é o desejo de autonomia mencionado aqui no verso? Sereis como Deus. Que isso? Vocês vão ser igual a Deus. Você pensou? O que eles estavam dizendo na verdade? Estavam dizendo que Deus não era tão bom, por não proporcionar a eles serem igual a Ele, ter o conhecimento do bem e do mal tal qual o próprio Deus. É isso que eles estavam dizendo. E aí esse desejo de autonomia, ou seja, eu quero ter o poder na minha mão, eu quero ter o controle, eu quero ser independente. De quem? De Deus. Eu não quero precisar de Deus. Eu tenho como ser igual a Deus? Porque a ordem que o Eterno tinha dado, Gênesis 2:15, tomou, pois, Adonai o homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E Adonai lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Mais imperativo e taxativo do que isso é impossível. Pois não? Uma coisa que eu senti assim, muito tentada, não muito tentada, mas a gente ouvia muito claramente a voz da serpente nesses debates aí de divórcio e casamento, era assim: mas vocês vão ter muito mais rendimentos rapidamente. Quantas pessoas saíram daqui por essa questão? Vocês são tão pouquinhos, gente. Rapidamente isso vai lotar. Via muito isso, assim, aquela onda de sugestão, da misericórdia. Desejo de autonomia, desejo de autogoverno, desejo de
ser independente de Deus. Esse é o convite moderno, gente. É o que se apresenta para nós aí todos os dias, né, nessa modernidade que estamos vivendo. O relativismo. Relativismo é um dos maiores males, porque é o que eu falei, onde passa um boi, passa uma boiada. Se relativizou para uma coisa, vai ter que relativizar por outra. É igual eu estava ouvindo uma aula aí, um ensino, né, falando do Shabat, que alguém falou assim, não, mas eu não consigo guardar o Shabat, eu preciso trabalhar no Shabat. E tal, e o Rabino foi pronto para falar com ele, falou assim, olha, você acha que o Eterno vai mudar a lei dele por sua causa? Não, a lei dele é essa. O Shabat tem que ser santificado. É proibido o trabalho no Shabat. Porque se ele flexibilizar para você, se ele relativizar para você, o outro vai querer para outra coisa, o outro para outra coisa. Quando nós percebemos, nós já violamos todos os mandamentos. Então, não funciona assim. A lei dele está ali e ela é eterna. Enquanto estivermos aqui, nós estamos sob esta lei, santa lei. Shaul fala sobre isso, né? A lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Pois não. Tudo que você apresentou até agora, eu escutei assim como a volta à origem. Veja onde caíste e restaura a partir dela. Tudo que você colocou. Né? E nós sabemos também que, por esse última fala, que quem desobedeceu o mandamento desobedeceu a todos. Porque realmente se desobedeceu, é um ato de rebeldia e ali começa a entornar o caldo, como lá na serpente. Né? Na prática, agora, né, como Diego colocou lá, 5 estágios ali. Se você tentar discutir um grupo de 10 pessoas, ou com um grupo de 100, ou com um grupo de 1000, depois passar para 5, quer dizer, o povo está em formação e tendo claro, tem que ter claro esse princípio, essa origem, a partir dali, e estabelecer o critério que Adonai estabeleceu. Nós estamos hoje numa sociedade, né, que tem aí milhares de congregações, tem conceitos judaicos totalmente colidentes, né? E nós temos que recomeçar, voltar à origem dentro dessa estrutura complexa, né? Como que nós vamos, né, viver o nosso dia a dia com esse ensinamento, estabelecendo como deve ser o procedimento, então, do corpo, né, porque aí entra o conceito de corpo, o conceito de corpo de Cristo, né, um corpo coeso, um corpo que normalmente não é discutido no mundo com a abrangência que eu tenho entendimento que nós estudamos aqui, em que esse corpo, o Eterno, vai se manifestar dentro desse corpo com o Espírito, com sabedoria, com clareza, com coerência, né, para dar a direção correta. Você poderia esclarecer um pouco mais assim, na prática, dentro de uma comunidade maior, como isso aí pode ser implantado? Ora, desde o princípio, né, desde que iniciamos aqui, esse é o nosso foco. Nós temos muito claro, conforme eu falei no começo, do propósito de Deus para nós. E achei muito oportuna a paraxá de hoje, né, na questão da restauração do princípio, e tomando as palavras do próprio Yeshua, do nosso Mashiach, no sentido de que não foi assim desde o princípio, ou seja, ele quebra um padrão que está sendo colocado para ele. Mas Moisés permitiu, mas não foi assim desde o princípio. Então, assim, o nosso objetivo é exatamente
dentro de Romanos 8, 28 a 30, estabelecer aquele padrão de conformidade a Yeshua, né, de modo que todos que estão aqui e todos que chegarem aqui sejam devidamente informados do propósito, né, e do padrão de santidade que o Eterno está requerendo de nós, sabendo que o veículo, o instrumento por meio do qual o Eterno nos curará a todos e nos aprovará a todos, Bezrat Hashem, né, é por meio do corpo do Mashiach. E aí vem, nesse processo diário que nós fazemos, né, sobretudo aí as nossas reuniões, os nossos encontros, que não são reuniões sociais, todos aqui podem testemunhar isso, mas são reuniões de edificação, de retificação, de alinhamento, onde todas as áreas que são expostas são retificadas. E é fazendo isso paulatina e gradativamente no nosso meio, é que nós vamos alcançar o padrão que o Eterno espera que nós alcancemos, como ensinados por Yeshua. Então, quando Yeshua ele nos mostra como fazer e ele nos dá a ordem de como fazer também, então vocês vão fazer discípulos. É fazer discípulos e abandoná-los? Não, fazer discípulos ensinando-os a guardar tudo que ele ordenou. E tudo que ele ordenou é exatamente cumprir a vontade do Pai, tal qual foi estabelecida no princípio, Bereshit, no princípio. Então é pegar isso, deixar claro para todos, inclusive, sem dúvida nenhuma, os acontecimentos, os últimos acontecimentos, nos fizeram ter um olhar mais atento para isso, para não permitir, por exemplo, que alguém venha e fique desinformado do nosso propósito. Então, uma pessoa que chegar aqui hoje, ela é devidamente informada do propósito, que é sermos conformes à imagem de Yeshua. Que vai ter um corpo onde ela vai ser colocada nesse corpo, bem ajustada, de acordo com juntas e ligamentos. Deixa eu só abrir um parênteses aqui. O meu serralheiro, mais uma vez, meu amado serralheiro, o Esquilo, eu tive com ele essa semana, ele estava com esse dedo pendurado. E aí ele falou assim: rapaz, o meu dedo pendurou aqui, não atendia nenhum comando. E aí eu fui no posto de saúde, e o posto de saúde me mandou mandou para o ortopedista me pediu um raio-x, e no raio-x mostrou que houve um rompimento de um tendão aqui na parte superior da mão, rompeu o tendão e ele não tinha mais comando do dedo. E aí foi uma ótima oportunidade para eu falar com ele do corpo, falei assim: olha para você ver que preciosidade, onde o Eterno nos compara como membros de um corpo. Foi seccionado o tendão dele, por alguma coisa que ele fez, seccionou e o dedo dele pendurado. E aí eu falei assim: agora vai colocar uma tábua aqui, eu vou ter que ficar uns 40 dias sem poder mexer com o dedo. E vai fazer uma cirurgia, tem que fazer uma cirurgia, para que seja emendado esse tendão, para ele recuperar os movimentos. Então, gente, eu me vi ali no dedo dele pendurado, falei assim: gente, olha para você ver a preciosidade do corpo, como um todo. Agora ele vai ser reajustado dentro desse corpo, para que, na hora que a mente der o comando, e a mente do corpo é Yeshua, ele tem ali prontidão em obedecer esse comando. Então, assim, maravilhoso. Pois não, querido? Essa pergunta que o irmão Evandro fez, eu achei ela muito pertinente, muito interessante, porque andando nesse mundo afora aí, nas sinagogas, a gente vê muita confusão, os irmãos, os líderes estão perdidos com uma igreja evangélica que agora está adotando os costumes judaicos, e eles ficam perdidos nessa questão de formar grupos de juízes para avaliar os casos. Isso é dos ortodoxos, Depois que Yeshua veio, clareou para nós, como está em Hebreus 1, Há muito tempo Deus falou aos nossos antepassados por meio dos profetas, em muitas ocasiões,
de muitos modos. Agora, no fim destes dias, ele nos falou por meio de seu filho, a quem designou herdeiro de todas as coisas, por meio de quem fez os sistemas de coisas. Ele é o reflexo da glória de Deus e a representação exata do seu ser, que sustenta todas as coisas pela sua poderosa palavra, e depois de ter feito a purificação dos nossos pecados, sentou-se à direita da majestade nas alturas. Assim ele se tornou superior aos anjos, visto que herdou um nome mais excelente do que o deles. Ele é a nossa palavra final acerca da Torá. Sim. Ele tira todas as dúvidas. Quem estudar como ele ensinou a Torá vai ver que não há dúvida mais. Ele trouxe luz, né? E o povo que andava em trevas viu uma grande luz. Então fica fácil se a gente tem vê Yeshua, né, como nosso rabino, a nossa autoridade maior em interpretação de Torá. É ele que é nosso. Gente, e isso aqui, olha, presta atenção nisso aqui agora que eu estou fechando o raciocínio. Presta atenção. A Torá é clara. Moisés, ele diz taxativamente: olha aqui, meu povo, o Eterno designará um profeta no meio de vós, né? E esse profeta vai dizer para vocês aquilo que deve ser feito. E ai daquele que não ouvir esse profeta. Ai daquele que não ouvir. Então, assim, eu tenho a Torá como autoridade máxima, como sendo a palavra do Eterno revelada para nós. Eu tenho Yeshua que veio e nos balizou de princípios acerca daquilo que era controverso em relação à essência do legislador, por exemplo, Shabat, adultério, homicídio, né? Yeshua vem e clareia isso, mostrando o preceito da lei, o desejo do legislador, e lembrando que o legislador ele é santo e justo, ele é absolutamente santo e justo. Então, quando Yeshua ele estabelece isso, né, está dentro daquilo que Moisés falou que era para ouvir, e ai de mim se não ouvir, como que eu vou abandonar isso? Então eu já tenho um comando e eu estou jungido, preso a esse comando. Não tem como. E aí eu pego isso agora dentro de Romanos 8, 28 a 30. Opa, eu tenho que me conformar agora a esse profeta. Eu tenho que ser como ele. Eu tenho que agir como ele agiu. Como ele agiu? Totalmente dependente do Eterno. Então, e ele nos mostra que isso é possível. Agora, e ele fala mais, ele falou assim: olha, isso será possível por meio do corpo, onde a multiforme sabedoria de Deus, no meio de várias pessoas, vai se manifestar e vai nos proporcionar fazer todos os ajustes. Gente, isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. E infelizmente, né, volto a dizer, Maria Lúcia observou, não é o que nós estamos vendo, não é o que gostaríamos de ver nos movimentos judaico-messiânicos, por mundo afora, porque estão muito mais adeptos à ortodoxia, diga-se as tradições ortodoxas, porque a ortodoxia em si ela é boa, né, tecnicamente falando, mas estão muito mais afetos e adeptos da tradição de homens, inclusive aí, liturgicamente falando, repetindo coisas que já não são mais admissíveis, por conta do ensino e da essência que Yeshua nos apresenta. Então, nós precisamos, de fato, nos concentrar nisso, buscar o nosso fim, gente, buscar a finalidade para a qual nós estamos ansiando tanto nos reconectarmos, nos reconciliarmos com Deus. Porque qual é o propósito? Peraí, porque tudo é uma questão de escolha, foi o que nós discutimos hoje à mesa. Tudo é uma questão de escolha. O Eterno está pondo diante de nós a bênção e a maldição, a vida e a morte. Eu quero a bênção, eu quero a vida. Então, eu escolho a vida, eu escolho a bênção. Agora, escolhendo a vida e a bênção dentro desse arcabouço que o próprio Eterno estabeleceu por meio, inclusive, do profeta que Moisés falou que nós deveríamos ouvir, eu tenho que me encaixar nesse negócio. Eu quero me encaixar nisso aqui. Não posso ficar de fora. E aí, uma vez encaixado, eu me torno
co-herdeiro com Yeshua, todos nós nos tornamos co-herdeiros, todos nós submissos uns aos outros no que toca ao movimento do corpo, obedecendo ao único cabeça que é Yeshua. Questão de liderança aqui, gente, é só de ajustes e organização. Todos estamos sujeitos, submissos ao mesmo cabeça, né? E nada que parta da liderança ou que parta de um membro do corpo pode ser contrário à própria essência da Torá, é óbvio, óbvio. Então é aí que vamos sendo edificados, é aí que vamos sendo consolidados, firmados, né? E isso é maravilhoso, sabe por quê? Porque vai nos conduzir àquilo que nós almejamos. Eu falei que nós temos que saber a nossa finalidade, o nosso fim, o nosso propósito. O que nós estamos buscando? Nós estamos buscando a aprovação do Eterno em relação à nossa vida. E uma vida de uma pessoa que quer servir o Eterno, gente, ela é alinhada, é prumo em tudo. O arquiteto ali, ele sabe o que é isso. Um prumo, está torto? Tuf, vamos endireitar, está torto? Prumo. Vamos endireitar todas as coisas. Entendeu? Esse é o prumo por meio do Mashiach. Então nós batemos o prumo, tem uma barriga ali, e falamos assim, opa, peraí, vamos pegar um esticador ali e vamos colocar esse negócio no prumo de novo. Né? Vamos alinhar, adequarmos ao Eterno. Pois não, querido, eu preciso finalizar. A questão de Ezequiel que você fala muito, que eu amo essa conexão aí, né, que ele vai nos dar o Espírito, para nos capacitar a obedecer. Sim. E essa questão do alinhamento, a partir do momento que a pessoa chega arrependida, quer agradar a Deus, aí tem aquelas questões básicas iniciais, é roubado? Não vai roubar mais. Se fazer isso, vai matar? Não mata mais. Aí depois vai para as filigranas, e o Espírito de Deus vai nos convencendo, ele vai fazendo alinhamento, né? Às vezes a gente, igual outro dia, teve uma questão de Deus falou assim, mas você não fez certo, não. Você conversou com o seu marido de um jeito que não era certo, né? Eu falei, vou lá voltar, vou rever. Então, assim, esse alinhamento direto, quem ouve o Espírito, aprende demais o dele, né? Hoje eu e a Adriana também estamos conversando com o Espírito. Deus incomoda, gente, incomoda, né? Aí você falou, opa, tem que alinhar esse, opa, essa roupa aqui eu vou ter que fazer esse ajuste aqui, opa, isso aqui eu vou ter que fazer aqui. É maravilhoso, né? Fala, Adriana. Eu fui perceber que a gente só vive o padrão do Eterno se a gente identificar o fruto da serpente, que são oferecidos para nós todos os dias. E a gente vai ter que ter essa resistência de não envolver, né? Se você olhar qual que é a nossa inclinação, né? O nosso pecado, que vai a nós, como seres humanos, vai ter inclinação para o pecado, para o mal, para o desobedecer. Eu vou fechar agora, gente, para encerrarmos, infelizmente, né, porque tem muita coisa para dizer. Podemos dar continuidade aí na segunda-feira, mas identificando essa voz, não é? Quais são os cuidados? Aplicação prática agora. Né? Bom, como que eu identifico isso? Né? Eu citei a primeira coisa, que foi a distorção da palavra. A distorção da palavra, ela vem acompanhada de um fenômeno que se chama relativismo. Então a pessoa está tentando relativizar e tem ali uma distorção da palavra, né? E qual que é o sintoma na nossa alma? O que isso causa em nós, no nosso espírito? Dúvida e orgulho intelectual. Então, tomar muito cuidado, porque nos coloca em dúvida. Nós tivemos uma situação aqui que a dúvida foi altamente prejudicial, né? Porque uma vez implantada, né, aquilo causa um desequilíbrio violento, né? Quer dizer, a pessoa que já estava aprumada, ela pende para um lado ou pende para o outro. Então, dúvida e orgulho intelectual é o sintoma da alma. Quando a serpente diz, claro que vocês não vão morrer, o convite moderno é qual? Seja autoconfiante. Você não confia em você, não? E aí eu me lembro do episódio, mas peraí, Deus só fala com Moisés? Toda a congregação é santa. Nós estamos aqui na congregação. Por que isso? Autoconfiança. Tentar gerar autoconfiança na pessoa.
né? Isso, qual que é o sintoma da alma? Falta de temor. A pessoa não tem temor do eterno, né? Quando ela cai nessa dúvida, nesse convite, quando ela aceita esse convite, é por falta de temor. E aí, gente, um outro princípio, só para a gente estabelecer uma conexão, eu faço isso até hoje, sempre fiz, nunca tive dificuldade, e aqui eu vejo uma dificuldade imensa, pessoas que agem por conta própria, sem pedir conselho. No meu trabalho, eu atuo profissionalmente com isso, né? Toda hora eu recebo uma ligação, um e-mail, uma pergunta para quem eu presto consultoria, de como agir em determinada situação. A pessoa quer uma opinião, ela quer um conselho, profissionalmente jurídico, né? Mas no nosso agir diário, um conselho de como fazer. Eu fazia isso direto, sem nenhum problema. Se eu tenho dúvida, eu vou buscar o entendimento daquilo ali, e muitas vezes eu estou equivocado, né? E aí alguém acima de mim vai poder falar para você: olha, por que você não faz isso, isso e isso? Por exemplo, em situações que aconteceram aqui, lá atrás, lá em 2017, 2018, né, eu busquei conselho e Deus mandou alguém lá de Israel, que estava lá em Israel, né, para me chamar num canto e falar assim: não, você vai fazer assim. Ué, mas peraí, você me contou uma história assim e tal. E isso aqui é muito mais sério do que isso. Então, por que você não vai por esse caminho? Eu falei: rapaz, é mesmo. Na multidão de conselhos está a sabedoria. E a palavra fala isso: na multidão de conselhos está a sabedoria. E às vezes a pessoa age por conta própria e acaba errando ao agir. O terceiro ponto: sereis como Deus. Qual é o convite? Eu posso decidir sozinho. Esse é o convite que a nossa Yetzer Hará nos apresenta, a serpente nos apresenta. Eu posso agir de forma autônoma, eu não preciso, eu quero ser como Deus, eu não preciso de Deus. Qual é o sintoma da alma? Vontade de dominar, vontade de continuar no governo, e me tornar independente. Esse é o sintoma. Querer uma independência. Gente, isso não se trata de autoanulação. Yeshua se autoanulou? Não. Ele escolheu um padrão de vida muito superior. Peraí, só tem duas formas: ou eu faço a minha vontade, ou eu vou fazer a vontade de Deus. Eu vou optar por fazer a vontade dele. É óbvio, gente, que Yeshua veio com uma missão, uma missão de expiação. Isso não compete a nós, tá? Nós não entramos nesse campo da expiação. É o que a Lúcia falou agora há pouco. Vai morrer por alguém? Não, isso não nos compete. Esse papel já foi feito por ele de uma vez por todas. Então ele veio com essa missão, mas em termos de padrão de comportamento e de vida, ele escolheu andar de acordo com as instruções do Eterno e não fazer a sua própria vontade. Se ele fosse fazer a própria vontade, ele teria desistido daquilo que Deus tinha feito. Tanto é que a oração final dele, ele fala isso: Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice. Senhor, se possível, afasta de mim. Ele estava sentindo o que ia acontecer e ele pediu para afastar dele, mas aí ele reconhece prontamente: não seja feita a minha vontade, mas a sua. Então esse, gente, é o padrão que nós estamos buscando. Voz da serpente: isso é bom para comer, isso é agradável aos olhos. Olha que mulher bonita, olha que homem bonito. O que tem? O que tem uma olhadinha? Entendeu? Esse é o convite da serpente. Modernamente, o que é isso? Hedonismo, imediatismo, satisfação imediata. Às vezes aí a pessoa tem problema com pornografia. Satisfação imediata, hedonismo. Entendeu? Esse é o convite da serpente. E qual que é o sintoma da alma? Satisfazer um prazer que está muito acima da obediência, da dependência para com Deus. Então a pessoa busca aquilo só para satisfação momentânea. E aí, gente, no mínimo vem o remorso depois. Vem o remorso. Esse é que é o problema, que causa inúmeros males. Porque se não há uma disposição, uma kavaná, uma intenção de techuvá, de completar o círculo e de ser curado, isso é um caso de cura. Se a pessoa não desejar cura, ela vive com remorso, e esse remorso vai matá-la. Certamente vai matá-la. Assim como aconteceu com Judas.
Ó, isso é bom para dar entendimento. Você vai ficar mais sábio. Ó, faça isso, você vai ficar mais sábio. Né? O convite moderno é o quê? Autojustificação. Uma espiritualidade sem submissão. Não, de novo aqui, né? O Eterno fala só com A ou só com B? A pessoa começa a buscar justificativas, uma autojustificação para a independência, para a rebelião que ela própria já permitiu ali, aceitando o convite da serpente, já permitiu ser gerada no coração dela. E qual é o sintoma da alma? O orgulho. Orgulho, pessoa orgulhosa, pessoa que não se dobra, ela não se submete, ela é ela e pronto. Né? Você não vê... Gente, pessoa que não confessa, pessoa que não se vê numa situação de miséria espiritual, todos os alertas estão ligados, todos. Porque uma pessoa orgulhosa, o orgulho não permite, é o que aconteceu com Judas, o orgulho ali não permitiu fazer o que é certo, e a pessoa, você vê que a pessoa está travada, a gente quer destravar e a pessoa não quer. Aí de novo aquilo que eu falei sobre Yeshua, você quer ser curado? Já vi piadinhas disso, né? Assim, claro que ele quer ser curado, o cara é cego, o que ele quer? Se perguntar para ele o que ele quer? Não, às vezes a pessoa quer continuar sendo cega, ela não quer ser curada por conta do comodismo, das benesses que aquilo vai trazer para ela não quer sair daquela zona de conforto. Paradoxal? Sim, mas mais uma vez a própria palavra confronta a pessoa com a escolha. Você quer ser curado? O que você quer que eu te faça? Entendeu? Ouvir, gente, a pessoa, fazer com que a pessoa declare a vontade dela, porque muitas vezes aquela coisa, sabe aquele negócio de ajudar? A gente ajuda e depois fala assim, não te pedi nada, você fez o que você quis. Te pediu alguma coisa? Entendeu? A pessoa faz por conta dela. Ela é que está vendo uma necessidade que não existe. A pessoa aquilo não é necessário para a pessoa. Mas atendendo ali a um impulso imediato, a pessoa faz e depois ainda toma de volta. Você não te pediu nada, você fez o que você quis. Alguém pediu a palavra aí? Pois não, Vitor. Essa questão da dificuldade de tomar conselho, de enxergar no corpo, manter a vida blindada, ela revela que há no nosso coração ainda orgulho, uma indisposição de realmente renunciar à própria vontade para Deus. Porque qualquer princípio que a gente obedece é entre nós e Deus. Eu vou me sujeitar à liderança, mas isso é entre mim e Deus. É Deus que vai me recompensar. Não espero nada dos homens, né? Eu vou me sujeitar ao meu marido? Amém. É mandamento de Deus. Eu vou, mas isso é entre mim e Deus. Eu posso fazer de conta que me submeto e não estou submetendo, né? Então, se chega uma pessoa boa, tem uma vida blindada, ela nunca tem problema, ela não se reconhece miserável. Eu vou abrir minha vida, eu preciso de conselho, eu preciso de sabedoria. Se ela nunca faz isso, ela ainda não renunciou à própria vida, ela não fez a decisão de ter julgado. Ela está acompanhando o movimento, mas ela ainda não entrou. Porque quando a gente entra, a gente se desce. Eu sou miserável, Senhor. Aqui está falando que tem que pedir pano de saco e cinza. Eu vou lá pedir um conselho com meu filho, eu vou lá, vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, mas tudo entre mim e Deus, quem me recompensa é Deus. Né? A pessoa não crê na palavra. Se eu falar isso para ele, não, depois se acontecer isso comigo. Quer dizer, não está crendo na palavra que fala para sujeitarmos uns aos outros, que na multidão de conselhos, a sabedoria, né? O segredo da prosperidade nossa, e nós obedecemos a palavra. Se a gente obedece, coloca em prática, as bênçãos chegam. Gente, agora terminando, nesse convite de querer controlar tudo, qual é o antídoto? Orar diariamente. Eterno, seja feita a tua vontade e não a minha. Seja feita a tua vontade. Orem e coloquem todas as situações. Senhor, seja feita a tua vontade. Desconfiar da bondade de Deus. Um convite que nos oferece isso, né? Essa desconfiança. Nós declaramos o Salmo 23. O Eterno é o meu pastor. Eu não tenho falta de absolutamente nada. Nada. Por quê? Porque eu me deixo guiar por Ele. Aconteça o que acontecer, Ele está me guiando. Então eu não preciso desconfiar.
Ele é justo, Ele é longânimo, misericordioso, todos os atributos, né? Mas Ele está me conduzindo num caminho de justiça. Buscar a aprovação de homens, né? Temos que refutar isso. Nós somos servos do Eterno, membros do corpo de Yeshua, onde só cabe o caminho do reconhecimento da nossa natureza e a busca constante por ajustes. Nós precisamos nos permitir alinhar em todas as áreas. Orgulho intelectual. Gente, conhecimento sem aplicação prática é soberba. Isso gera soberba, gera orgulho. Então, o conhecimento só é validado pela aplicação prática, lógico, óbvio, ululante, de acordo com a instrução do Eterno. Se eu tiver um desejo insaciável de poder, cada um de nós, sirva alguém que não pode retribuir em nada, vai servir essa pessoa. E por fim, gente, o medo de depender de Deus. É nós declararmos que nós confiamos no Eterno, mesmo sem entender. É voltar também na origem da entrega da Torá, se é o Senhor que está falando, eu vou obedecer, vamos cumprir. Depois eu ouço, mas eu quero cumprir. O Eterno falou, eu quero fazer. Então, e outra coisa, só lembrando, o medo de depender afeta diretamente o primeiro requisito da emuná, que é a confiança. Confiar no Eterno é o primeiro requisito. O segundo é fidelidade. Obedecer fielmente, se diligentemente obedeceres. Essa frase, se diligentemente obedeceres, é fidelidade. Então, o primeiro requisito, confiança. Então, se nós temos medo ainda de depender do Eterno, nós não estamos confiantes nele plenamente. Que o Eterno nos abençoe, que Ele nos capacite com o Ruach HaKodesh, de modo que nós possamos andar em plena obediência e dependência dEle. Que nós possamos declarar diuturnamente: Senhor, seja feita a Tua santa vontade. Shabbat Shalom a todos.